gente começa agora mais uma edição do Papo com ela e que satisfação é ter você aqui comigo no dia de hoje. No programa dessa sexta-feira a gente vai falar sobre como as redes sociais têm causado transtornos principalmente em adolescentes que têm se valido de vídeos nas redes sociais para fazer um autodiagnóstico de problemas de saúde mental. A gente também vai discutir aqui no programa sobre os direitos dos passageiros do transporte aéreo, quando o voo atrasa, quando tem cancelamento, quando a bagagem é extraviada, o que eu devo fazer? A legislação me protege nesses casos? A gente também vai falar sobre o avanço tecnológico nos procedimentos de beleza, tanto para o rosto como para o corpo. E também vamos falar sobre as novas regras para a aposentadoria que passam a valer neste ano. Tudo isso aqui no Papo com ela. Então já prepara o teu café e vem comigo que tem informação pra caramba no dia de hoje. Ao passo em que as redes sociais facilitaram o acesso à informação, elas também têm causado transtornos. E um deles é o autodiagnóstico para problemas de saúde mental. Segundo especialistas, essa tendência tem crescido entre adolescentes desde 2021. Mas quais os prejuízos desse tipo de comportamento? É para falar sobre isso que recebo aqui no Papo com ela a psiquiatra Michele Costa. Doutora Michele, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse falar um pouco mais desse novo fenômeno, né, que é o autodiagnóstico de problemas de saúde mental, a partir daquilo que eu tenho acesso na internet. Quando que essa tendência começou a ganhar mais volume, né? Foi a pandemia de Covid-19, tem alguma relação nisso? Sim, tem contribuído muito e, além disso, a disseminação das informações, ela acabou ajudando com que as pessoas ou o paciente tivesse acesso a informações. Então, o Covid-19 possibilitou, justamente porque tivemos um aumento, né, dos diagnósticos durante o episódio da pandemia, de ansiedade, as pessoas ficaram muito reclusas em casas, e aí acaba tendo mais acesso às informações. E com isso acabou aumentando e disseminando essas informações dos transtornos mentais. E isso tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo possibilita o acesso à informação e às vezes até um tratamento mais rápido, que antigamente, por preconceito, acabava atrasando o diagnóstico e às vezes piorando o quadro clínico do paciente. Mas também tem um lado negativo, que é, às vezes, fazer um diagnóstico errado a partir de uma informação da internet. Dentro dessa perspectiva, doutora, tenho acesso à informação, acho que me afinizo com alguns daqueles sintomas ou comportamentos. A partir disso, é um caminho natural que a pessoa procure um profissional que possa ajudá-la nesse sentido, ou ela pode também buscar aí uma automedicação por vias que não são recomendáveis? Então, o que a gente observa geralmente é que o paciente se identificando com alguns sintomas, ele acaba procurando pessoas que têm um transtorno parecido e acaba se automedicando, o que é muito ruim. Eu cito o caso, por exemplo, de um paciente que evoluiu com ansiedade, ataque de pânico, toda vez que ele era exposto a um ambiente de trabalho. E aí ele veio numa primeira consulta, já tinha passado por alguns colegas, com diagnóstico de ansiedade. Tanto é que naquele primeiro momento ele tinha ansiedade, a gente precisava tratar aquela ansiedade dele. E aí numa segunda consulta, numa terceira consulta, eu cheguei ao diagnóstico de autismo. Que na verdade o que ele tinha era uma fobia social, porque ele tinha uma dificuldade social por causa do autismo. E então, por isso que é importante o diagnóstico, porque se eu tratasse ele simplesmente como uma ansiedade, ele poderia nunca melhorar. Porque eu não trataria a causa. A causa é uma dificuldade que ele tem por causa do transtorno dele de base que estava levando a um quadro de ansiedade. Mas se eu olhasse só para a ansiedade isolada, eu não conseguiria ter um tratamento efetivo para ele. Eu estava olhando alguns conteúdos e aí me deparei com uma reportagem feita pela CNN e havia o relato de uma mãe de uma adolescente de mais ou menos 14 anos, dizendo que através de vídeos no TikTok ela tinha construído uma certeza na cabeça dela de que ela tinha TDAH, autismo e a partir daquilo ela se convenceu do diagnóstico. Quando eles foram procurar ajuda, na verdade ela sofria de ansiedade.
Quando se constrói esse cenário, doutora, ele pode trazer ainda mais prejuízo para esse paciente? Como que fica aí a conduta de tratamento, né? Eu preciso, além da psiquiatria, ter um suporte da psicologia também para ajustar esse pensamento? Como é que fica isso? Com certeza, a terapia é essencial. E os estudos mostram que terapia mais medicação, a chance de sucesso do tratamento é muito maior. É superior do que só uma ou outra isolada. No caso de ansiedade, é primordial o tratamento psicoterápico. Então, eu consigo ter um avanço, às vezes, nos sintomas com a medicação, mas se não tiver essa terapêutica do profissional da psicologia, a chance de sucesso é menor. Neste caso, em especial, desta paciente, né, então a gente consegue observar que são muitas informações que o paciente ou o indivíduo está exposto. Então aí ele pega fragmentos desses sintomas e começa a se identificar. Então, por exemplo, eu posso ter um quadro de irritabilidade presente tanto na bipolaridade, tanto no TDAH, tanto na ansiedade. Então, se eu não tenho um olhar completo deste indivíduo, de onde ele está inserido, quais são as comorbidades, como está a qualidade de sono, alimentação, facilmente esses indivíduos acabam incorrendo em diagnóstico errôneo. Porque às vezes é só uma necessidade fisiológica que está ali deixada em segundo plano e não um problema de saúde mental instalado, né? Uma coisa bastante comum, que já foi até relato, um paciente em algum momento procurou o psiquiatra com quadro de desânimo, apatia, perda de sentido na vida, enfim. E aí, ok, no primeiro momento, quando chega, foi diagnosticado ali com sintoma depressivo. Iniciou o tratamento e pediu o exame. Quando veio no exame, uma baixa de testosterona. Então, na verdade, o problema do paciente era uma baixa de testosterona. Era hormonal. Hormonal, que precisava ser tratado e, assim, podia tomar anos de antidepressivo se eu não olhasse para essa causa estrutural, hormonal, física, orgânica, digamos assim, eu não ia tratar o paciente com efetividade. A mesma coisa com tireoide. Então, sempre é rotina, quando o paciente chega de primeira consulta com quadro de ansiedade, pode ou não ter outras queixas clínicas associadas, a gente acaba fazendo a solicitação do exame da tireoide, vitamina D, vitamina B, porque também pode ser uma das causas desse desânimo, justificar tudo isso. Isso que eu ia perguntar para a senhora, né? Qual é o caminho que o profissional que atua, o psiquiatra, por exemplo, que é a sua área, para fechar um diagnóstico, né? Quais são as fases necessárias até que a gente tenha a real conclusão de que aquele quadro pode sim ser um problema de saúde mental ou para que ele seja descartado até? Michele, essa pergunta é muito pertinente justamente porque é muito comum o paciente já ouvir relatos assim, eu fui em 3 médicos diferentes, eu recebi 3 diagnósticos diferentes. Citando mesmo o exemplo do paciente que tinha autismo, mas que cursava com fobia social. Se eu olho somente para a fobia social deste indivíduo, eu vou tratar ele como uma fobia social, né? Então vai fazer psicoterapia, vai tomar medicação quando necessário. Mas se eu não olho todo, entende que eu precisei de 3 consultas para poder elaborar esse diagnóstico, para poder... Então a gente costuma dizer na psiquiatria que o diagnóstico ele é longitudinal, ele nunca é pontual. Hoje se apresenta com quadro, às vezes, de um transtorno de humor depressivo, que ao longo do tempo eu vou acompanhando esse paciente, eu entendo que na verdade ele é um bipolar. Então ele faz o sintoma depressivo, mas na verdade o fundo dele é a bipolaridade. Então aí o tratamento muda. A senhora disse pra gente que corriqueiramente, quando eu bebo dessas informações na internet, eu costumo pegar fragmentos de sintomas, que pode estar em vários quadros, e vou entendendo que porventura eu posso me enquadrar naquele transtorno. Se não é o caso do transtorno, mas eu leio, né, várias coisas, eu não começo também a manifestar aquilo, doutora, como uma forma de justificar um desconforto que me aparece? Sim, a gente chama isso até de uma somatização, né? Eu pego elementos reais, né, que existem, mas para justificar, às vezes, uma dificuldade que eu tenho ou uma falta de responsabilidade em algumas coisas, por exemplo, assim, eu tenho uma dificuldade de chegar no horário. E aí, será que eu não tenho TDAH? Para justificar essa falta de compromisso, essa falta de organização. Não estou excluindo a possibilidade de que não tenha,
Mas é importante a gente implicar o indivíduo neste tratamento. Digamos que tendo TDAH, o meu objetivo não é que ele se justifique. Por exemplo, assim, eu esqueci porque eu tenho TDAH. Eu não fiz porque eu tenho TDAH. Muito pelo contrário, sabendo dessa dificuldade, ele vai se organizar para evitar que isso aconteça. E quando essa automedicação acontece sem que haja o quadro de fato e sem esse acompanhamento médico, quais são os prejuízos do indivíduo nesse caso? Os pacientes podem ter efeito colateral da medicação e que vai ter, às vezes, mesmo tendo o diagnóstico, pode ter efeito colateral e um tratamento inadequado, porque ele não tem aquele diagnóstico, ele vai se submeter a uma medicação que tem seus riscos, não deixa de ser uma medicação, e não vai estar tratando de forma adequada. Agora, doutora, a gente tem uma faixa etária que se destaca nesse quesito de buscar o autodiagnóstico a partir daquilo que ele acessa na internet, ou isso está pulverizado? Está pulverizado, mas os adolescentes, por ter mais acesso às vezes, ou por ficar muito tempo, às vezes, exposto a essas telas, eles acabam procurando mais nesse sentido. E já vem com o diagnóstico pronto. Eu acho que eu tenho TDAH. O TDAH é o mais comum, assim. Mas também transtorno de ansiedade, depressão, também vem. Mas o TDAH disparado no consultório, assim, né? E pode ser, às vezes, para se justificar numa dificuldade que exista, né? Dessa concentração, que é importante a gente falar que o TDAH, ele não é uma falta de atenção. Ele envolve outras características, que a gente pode falar às vezes num outro momento, mas que ele não é uma dificuldade de atenção. Então, ele está disseminado, pulverizado, né, gostei da palavra, de forma que ele é uma dificuldade de concentração, sendo que, na verdade, o indivíduo tem outros prejuízos, além da desatenção. Pode falar pra gente quais são? Claro, é muito comum, além do prejuízo da desatenção, uma desregulação emocional. É muito comum. Desregulação emocional acontecer no TDAH, a impulsividade, às vezes de fala, às vezes para conter até essa instabilidade emocional que foi causada por uma situação, ele acaba se tornando uma pessoa impulsiva, e depois quando ele tem consciência, ele percebe que talvez exagerou, que passou do ponto, mas aí já foi construída uma situação inadequada ali, então esses são os prejuízos. Então prejuízo acadêmico, prejuízo funcional no trabalho, chegar atrasado, endividamento, porque aí não consegue pagar as contas no horário, prejuízo também no contexto familiar, porque acaba sobrecarregando o cônjuge, porque o cônjuge tem que ficar em cima, o cônjuge tem que lembrar, entendeu? Então, outra coisa bastante comum, quando tem hiperfoco, seja no trabalho ou seja em uma outra esfera, ele acaba negligenciando tudo ao redor por causa daquilo. Então, imagina o prejuízo de alguém que tem que buscar o filho na escola e gosta tanto do trabalho, quando se deu conta, já está no horário de buscar o filho, e ele não pegou. Então, assim, precisa se estruturar e se organizar psiquicamente para que isso não aconteça. A senhora falava pra gente dessa questão de chegar no consultório, muitas vezes, com um diagnóstico, um autodiagnóstico fechado. A partir do momento que o profissional detecta que o quadro não se trata mesmo daquilo, qual é a conduta do paciente? Ele é resistente ou ele aceita que o que se configura na real não é aquilo que ele imaginava? Depende de como o paciente se apresenta. Se ele, no primeiro momento, tem convicção de que aquele é o diagnóstico dele, ele tem uma certa resistência. Aí é importante o cuidado do profissional de como que ele vai abordar esse indivíduo. Porque a gente precisa ter esse cuidado com o indivíduo, até porque ele precisa confiar na minha conduta, né? Para eu propor um tratamento adequado para ele. Geralmente eles não oferecem muita resistência, até porque quando a gente explica, olha, você fecha critérios para isso, mas isso também está incluso nesse e nesse outro diagnóstico, então a gente não pode fechar esse diagnóstico com base somente nisso. Uma coisa que acontece bastante, eu tenho seletividade alimentar, eu sou autista, calma aí. Não é um diagnóstico nuclear, é um diagnóstico acessório à seletividade alimentar. Claro que pode ou não estar presente dentro do quadro de autismo. Então, é muito comum chegar, às vezes, sintomas acessórios, como sendo sintomas principais, para justificar um quadro. Agora, doutora, é importante a gente destacar que, de alguma maneira, se as pessoas estão buscando as informações na internet,
é porque a preocupação com a saúde mental agora passa a estar incluída nesse dia a dia. Mas é preciso também lembrar que para a gente chegar num tratamento adequado, para a gente diagnosticar de fato que ali se apresenta um distúrbio, é sempre um profissional mais indicado. Sim, um profissional qualificado, porque a gente sabe que tem profissionais e profissionais. Então, de preferência, é um profissional que tem experiência com a saúde mental, que tem RQE, um psiquiatra, ou tenha, né, ou experiência mesmo na saúde mental, para poder fazer esse diagnóstico. A gente tem psicólogos também bastante capacitados que faz, né, levanta essa possibilidade de diagnóstico, que a gente trabalha muito em associação. Muito obrigada pelas informações. Obrigada. Conhecer novos lugares, novas pessoas é uma experiência que deve ser prazerosa. No entanto, contratempos com a companhia aérea podem transformar o passeio em dor de cabeça. Dados da Agência Nacional de Aviação apontam que até abril de 2024 foram registradas 221.035 reclamações. Entre as principais queixas estão dificuldades para reembolso, alteração de voo pelo passageiro e, em terceiro lugar, a alteração de voo pela empresa. A legislação assegura direitos aos passageiros e, para que a gente possa entender em que casos há essa proteção da lei, é que recebo hoje aqui no Papo com ela a advogada Mariana Carvalho. Doutora, muito obrigada por aceitar o nosso convite para a gente trazer esclarecimentos para quem está nos assistindo sobre o que a gente tem como direito nesses transtornos que se apresentam em viagens, principalmente aéreas, né? A gente estava levantando alguns dados e até abril de 2024, segundo a ANAC, são mais de 200.000 reclamações no que diz respeito a esse transporte aéreo. O que a gente tem hoje que nos resguarda nessa relação de consumo? Michele, eu que agradeço pelo convite, a confiança. Vamos lá. Primeiramente, a legislação que rege, né, essa relação entre o passageiro e as companhias aéreas, ela nasce do direito do consumidor. Ela é a base de tudo, né? E com isso a gente encontra amparo também no Código Civil. E com o passar do tempo houve melhoras e aprimoramentos, e aí a gente vê que diante dos casos concretos a legislação precisou ser adaptada. Então hoje nós temos também como auxiliar a Resolução 400 da ANAC, que é a resolução mais utilizada, né? Onde ela garante, em casos de atraso, cancelamento, remarcação, né, desistência, casos fortuitos, questão de natureza. Então, tudo isso aí é regido com base nessas principais legislações. Nós precisamos nos atentar também que as legislações para voos nacionais e internacionais, elas têm uma diferenciação, mas, em regra, o Código de Defesa do Consumidor e também o Código Civil, eles trazem esse amparo para o passageiro. E também alguns deveres, obviamente. Quando a gente pensa, porque assim, olhando também lá os dados da ANAC, a gente tem nas 3 primeiras posições das reclamações, dificuldade para reembolso é a primeira colocação, depois alteração da passagem pelo passageiro e, em terceiro lugar, alteração da passagem pela empresa, né? Seria aí o top 3 no ranking de reclamações registrados pela ANAC. Isso costuma ser o mais comum do transtorno nessas viagens, doutor? Ou tem outras coisas que se destacam pela experiência da senhora nessa área? Olha, sim, eles são um ponto de muita relevância. Só que nós temos também o que mais prejudica os passageiros, são as perdas de compromisso, de momentos especiais, que no final das contas é isso que acaba atrapalhando. Porque assim, o transporte aéreo, ele não é barato. Houve uma mudança na legislação, dizendo que haveria esse barateio na questão das passagens, dos bilhetes, e a gente vê que não, que os passageiros, cada dia que passa, têm perdido os seus direitos, né, e as passagens elas acabam sendo mais elevadas. Em relação à devolução de valores, sim, existe uma grande demanda de reclamações. Por quê? O passageiro, quando ele adquire uma passagem, ele tem até 24 horas para desistir dessa passagem.
Se respeitado o período de 7 dias antes da viagem, o reembolso ele deve ser total. As companhias aéreas devem reembolsar de uma maneira total, porque há o período de desistência, né? Após isso, existe a possibilidade da companhia aérea sim cobrar uma multa pelo cancelamento. Mas essa multa ela não pode ultrapassar 5% do valor total. E então, não é o que acontece. Não é o que acontece. Em maioria das vezes, em caso de remarcação ou de cancelamento, as multas que eles colocam, elas são tão altas que muitas das vezes é mais fácil o passageiro emitir um novo bilhete do que aproveitar aquele outro bilhete. Então ele acaba sendo perdido. Mas pela legislação, há sim a possibilidade de reaver o valor integral ou então o valor parcial respeitado o limite de 5%. A gente falava também dessa questão da remarcação das passagens, overbooking também, né? A empresa vende um lugar, a hora que você chega para embarcar, já está ocupado, esse lugar não está presente mais. Acho que um outro aspecto que também causa muito transtorno é a destruição da nossa bagagem, né? Porque primeiro mudaram a regra, a gente pode levar a mala lá em cima junto com a gente, desde que ela tenha até 10 quilos. Começa aquela pressão da empresa aérea para que você despache a bagagem. E aí quando você vai tirar a bagagem na esteira, a mala está toda quebrada. Nesse caso, como que a gente deve proceder, doutora? Olha, a respeito das remarcações, o que acontece? Obviamente, tanto o passageiro quanto a companhia aérea, ela tem a discricionariedade de poder alterar essa passagem. Mas isso ela tem que ser conveniente para ambas as partes. Por exemplo, a companhia aérea ela tem o direito de remarcar. Ela tem que avisar o passageiro com até 72 horas antes, né? Entretanto, se essa alteração ela causar qualquer tipo de prejuízo para o passageiro não está obrigado a aceitar, né? Por exemplo, 72 horas, se às vezes questão de 4 horas de diferença de voo, pode inviabilizar um compromisso no destino final. Então, não tem como o passageiro aceitar e também não faz mais diferença ele fazer essa viagem. Então, precisa haver esse equilíbrio entre ambas as partes para que vejam se tá bom para um, para outro, se não vai prejudicar. Sobre as bagagens, a legislação, ela ampara o passageiro, mas a gente vê que na prática a gente tem um pouco mais de dificuldade em contestar. Por quê? Existe a resolução da ANAC que estabelece alguns prazos para devolução da bagagem extraviada temporariamente ou da bagagem extraviada, né, definitivamente. Geralmente ocorre de extraviar durante 3, 4 dias ou até horas. E aí a companhia aérea, né, utiliza essa argumentação como defesa, dizendo que não tem direito. Mas nós também temos alguns artigos no Código Civil que eles estabelecem que a companhia aérea ela tem um dever final. E o que é isso? Então, se é para transportar, se é para chegar ali no horário combinado, no contrato, ela precisa cumprir isso aí. Então, se você adquire um bilhete, né, despacha a sua bagagem e, de repente, a sua bagagem é extraviada, seja ela temporária ou definitivamente, existe sim a possibilidade, né, de buscar e pleitear, de analisar a situação, o caso concreto, de uma indenização. Nos casos de danificação também, a gente não tem como tirar. Algumas companhias aéreas, inclusive, utilizam de troca de bagagem dentro do aeroporto mesmo. Danificou, eles vão lá e substituem, mas, entretanto, isso não exime elas em caso de eventual reembolso. Por quê? Porque, às vezes, a sua bagagem ela é um valor e uma qualidade muito superior àquilo que está sendo ofertado. Então, isso precisa ser analisado também. Óbvio que, para ressarcimento, e nesses casos, precisa haver uma comprovação, uma nota fiscal, um cupom fiscal e algo nesse sentido. Agora, era isso que eu ia perguntar para a senhora, doutora. Vamos dizer que eu sou uma passageira que estou num contexto de que alguma dessas coisas aconteceu comigo. Ou foi o overbooking, ou a empresa remarcou a passagem, ou cancelou o meu voo, não me avisou com esse período de antecedência, eu tive que passar um tempão lá no aeroporto. Como que eu devo proceder, né? De que forma, se a minha intenção é acionar judicialmente essa empresa, qual é o caminho que eu devo seguir
para que essa ação ela seja robusta? Tá. Sobre o overbooking, o passageiro ele precisa estar preparado. Tá? Assim como quando a gente vai fazer uma viagem de carro, a gente faz aquela revisão, faz um checklist, é muito importante que o passageiro que utiliza o transporte aéreo também faça, então, assim como os terrestres, né, o ônibus. Essa semana mesmo aconteceu um caso com uma cliente nossa do escritório, em que essa cliente ela estava no aeroporto, despachou a bagagem dela por volta de 2 horas da tarde. Quando no horário do check-in, ela estava na fila do embarque, ela já havia feito check-in online, estava na fila. E faltando um pouco mais de meia hora para encerrar o embarque, eles fecharam o portão, dizendo que não tinha como, porque o voo foi adiantado em 15 minutos mais ou menos, e utilizaram essa argumentação para justificar que ela e mais alguns passageiros não poderiam embarcar. Mas, diante do contexto, diante de tudo, de todas as provas que ela conseguiu produzir, nós conseguimos identificar que nada mais se tratava de um overbook. Então, assim, hoje, as companhias aéreas, muitas delas, têm utilizado de táticas para ludibriar o passageiro, nesse caso do overbooking, para não demonstrar que vendeu passagens a mais, assentos a mais. Então, o passageiro ele precisa fotografar o cartão de embarque, a fila, de repente o painel para comprovar que o voo saiu, né? Saiu no horário combinado, que ele estava ali. Então, esses detalhes são muito importantes. No caso de atraso, por exemplo, nós sempre orientamos o passageiro a pegar uma declaração de contingência, né? Que a companhia aérea ela tem o dever de a cada 30 minutos informar o passageiro e na prática isso não ocorre. Obviamente a companhia aérea ela não vai lhe oferecer uma declaração de contingência, mas a partir do momento que o passageiro vai ao guichê e requisita, ela tem a obrigação de entregar. Então o que vai constar nessa declaração de contingência? Todo o histórico do porquê do atraso do voo, se houve necessidade de troca de aeronave, se há uma manutenção não programada e algo nesse sentido. Então, o passageiro com essas informações, com esses documentos, ele consegue tornar todos os fatos, né, mais robustos e conseguir trazer para si mais perto esse amparo dos seus direitos. Nesse caso, doutora, em que havia um voo previsto, esse voo foi desmarcado sem a comunicação desse passageiro, ou se houve algum transtorno que atrasou demais o embarque desse passageiro, o que a companhia aérea tem obrigação de fornecer para essa pessoa que está ali muitas vezes só no aeroporto esperando essa aeronave para poder chegar ao seu destino? A respeito das remarcações, né, ou de atrasos, todas elas precisam ser comunicadas. Então, o primeiro dever da companhia aérea nasce na comunicação. Se o passageiro, por exemplo, está no seu domicílio e o voo atrasou a partir de 30 minutos, comunicação. Atrasou a partir de 1 hora, ele tem direito a ter acesso a meios de comunicação. De repente, uma internet, um telefone, conseguir, às vezes, carregar o seu telefone, recarregar a bateria. Então, tudo isso ele precisa ter acesso. Se o atraso ele é superior a 4 horas e o passageiro está no seu domicílio, tá? Vai haver uma comunicação entre a companhia e o passageiro para remarcação desse voo. Seja ele para o próximo voo disponível, seja realocar em uma outra companhia aérea, né? Ou marcar para uma outra data de melhor conveniência para o passageiro. E esse passageiro ele tem o direito de ser trasladado para sua residência e depois a companhia aérea vai lá e manda buscá-lo novamente. Agora, se o passageiro não está no seu domicílio, esse atraso superior a 4 horas, ele já enseja o direito de acomodação. Então, além de ser trasladado, a companhia aérea ela precisa fornecer também a hospedagem, a alimentação. A alimentação, a partir de 2 horas, a companhia aérea ela já deve fornecer. Ou, né, o almoço em algum restaurante, estabelecimento já conveniado, ou algum voucher. Mas é muito importante que o passageiro tenha em mente que esse voucher ele precisa ser equivalente. Né? Nós temos casos de clientes, por exemplo, que receberam um voucher que mal dava para comprar uma água e um pão de queijo.
Porque a gente sabe que os valores em aeroportos Elevados. são exorbitantes, São exatamente. muito, muito elevados. Então, assim, não tem como a companhia aérea se eximir de ter prestado dado uma prestação material ao passageiro se não foi condizente, se ele não conseguiu reparar, tá? Todas essas prestações, elas precisam ser ali no momento, essa assistência, ela precisa ser no momento do fato. Mas, independente da companhia aérea prestar auxílio, né, de acomodação, de alimentação, caso isso lhe traga um transtorno, seja ele psicológico, seja ele pessoal, profissional, familiar, também pode nascer o direito de uma indenização por danos morais. Então, precisa ficar configurado esse prejuízo para que possa requisitar essa indenização, é isso? Em alguns casos, essa indenização ela é de maneira objetiva. O que é isso? A companhia aérea ela vai responder independente de ter tido o desejo de praticar aquilo. Por exemplo, em caso de reparo de aeronave, né? A lei trata como caso de fortuito interno. Quer dizer, não estava programado, né? Precisou trocar. Recentemente a gente viu que algumas aeronaves em São Paulo colidiram e aquilo ali não estava. Mas, entretanto, não estar dentro dos planos é previsível que aconteça. Então, ali naquele momento, essas situações, elas eximem até certo ponto a companhia aérea, mas não deixa de manter os direitos do passageiro em ser comunicado, em ser receber essa assistência material, alimentação e todo esse trato que precisa haver, o respeito que precisa haver com o passageiro. Vivenciei uma situação dessa, doutora. Eu tenho quanto tempo para bater as portas do judiciário para ver esse transtorno discutido de alguma maneira, né? Existe aí um prazo de que esse assunto caduque, né? Não sei se é esse o termo que se usa. Existe, sim. O Código Civil, ele regulamenta que, nestes casos, as ações de indenização por dano moral, elas têm um prazo de 5 anos, tá? Então, ocorreu há 2, 3 anos atrás, ainda assim a possibilidade de buscar essa jurisdição no Poder Judiciário. O que nós precisamos avaliar é que, muitas das vezes, o passageiro ele passa por problemas que envolvem o dano material, por exemplo, o extravio, a danificação de uma bagagem, e no mesmo voo ele sofre uma situação que lhe causou um dano moral. Essas duas indenizações, esses dois direitos, eles têm tempo diferente, porque, por exemplo, o dano material ele só tem 2 anos. Então precisa haver esse equilíbrio. Ah, mas perdi os 2 anos, eu perco também o direito ao dano moral? Não perde, desde que ele esteja dentro dos 5 anos. A legislação também estabelece que essa reparação ela precisa acontecer nos voos domésticos e nacionais no prazo de 5 anos e para voos internacionais de até 2 anos. E o que a sua experiência diz, doutora? Esses passageiros que recorrem à justiça, eles obtêm êxito, né, em ser ressarcidos por aquele transtorno que vivenciaram? Olha, infelizmente, acontece de que nem 15% dos passageiros lesados buscam reparação. Por mais que exista esse número elevado de reclamações e de buscas, por exemplo, no último censo, a gente ainda vê que ele é muito, muito inferior das pessoas que realmente foram lesadas. O Poder Judiciário, existem parâmetros entre tribunais, mas de forma geral, os passageiros têm sim recebido um respaldo por parte do Poder Judiciário. No escritório, por exemplo, nós temos muitas demandas que, ao serem ajuizadas, a gente consegue reverter isso em fase amigável ainda. Ou às vezes a gente nem chega a judicializar, porque existe uma tratativa antes de tudo isso acontecer, com os advogados, com a parte da companhia aérea. Mas, assim, de uma maneira geral, sim. O que nós temos que, infelizmente, tem ocorrido muito é que essas reparações elas não têm sido condizentes com o dano sofrido, o abalo do passageiro, né? Então, mas de uma forma geral, sim, quem busca o amparo do Poder Judiciário tem recebido, sim, uma boa resposta.
E a recomendação que fica, então, doutora, é não deixar para lá, é buscar os direitos, porque assim também a gente consegue, a partir de dados, pressionar essas companhias para que a prestação de serviço seja melhorada, né? Existe o fato de que se o passageiro conhecer os seus direitos, ele já vai saber onde está sendo lesado, né? Esse é o primeiro ponto, conhecer os seus direitos. Mas, doutor, eu não conheço, aconteceu um fato comigo, eu não sei se eu tenho direitos ou não, se houve a lesão do meu direito. É muito importante que o passageiro procure um advogado de confiança, né, o seu advogado, na qual ele já tem ali essas tratativas a respeito dos seus direitos. Quando o passageiro ele não conhece os seus direitos, ele se coloca numa posição muito mais vulnerável. O Código de Defesa do Consumidor, ele sim já estabelece essa relação de vulnerabilidade entre o passageiro e as companhias aéreas. Afinal de contas, eles oferem renda, né? Oferem renda a respeito dessa comercialização de passagens. Agora, o passageiro, a partir do momento que ele entende os seus direitos, sim, ele consegue buscar. Obviamente, o advogado ele não está para orientar o cliente, o passageiro, a judicializar todas as demandas. Algumas delas, graças a Deus, têm sido resolvidas por meio de contato com a companhia aérea. Então, às vezes, o próprio passageiro, ele consegue entrar em contato com a companhia aérea e ser ressarcido de alguma forma. Entretanto, a gente vê também que precisa haver um cuidado, porque muitas vezes o que é lhe ofertado de assistência não é o que realmente ele teria direito. Obviamente, se algumas pessoas se sentirem amparadas, né, que foram devidamente cuidadas, né, e ressarcidas de uma forma que cumpriu o seu propósito ali, tá tudo bem. O importante é que as partes fiquem bem. Né? Mas de uma maneira geral, sim, a gente sempre orienta os passageiros a conhecer os seus direitos e, na dúvida, procurar um advogado para que possa esclarecer os fatos. Muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. A forma de cuidar da beleza mudou. Antigamente, os tratamentos eram mais simples e limitados, mas com o avanço da tecnologia, o cuidado da pele e do corpo ganhou novas possibilidades com aparelhos e técnicas mais avançadas e procedimentos menos invasivos. Cuidar da pele deixou de ser apenas uma preocupação estética e passou a ser vista como uma questão de saúde. A evolução da medicina estética trouxe alternativas mais seguras e eficazes para quem busca tratamentos dermatológicos. A nossa qualidade de vida reflete realmente como está, né? Fisicamente como a gente está. Então, quando elas querem fazer um tratamento relacionado à ruga, à mancha, à flacidez, principalmente o público mais velho, eles têm essa expectativa do médico falar, olha, o nosso tratamento vai levar 3 meses. Aí você pensa assim, nossa, daqui 3 meses está resolvido? Não, porque a gente continua envelhecendo, continua perdendo colágeno, a gente continua tendo a pele ressecada, os hormônios caem, então tudo precisa de manutenção. Então, dificilmente você vai ver um dermatologista dar alta para um paciente. Com mais de 20 anos de experiência, a dermatologista Lara Tavares acompanhou de perto essas mudanças. Se antes os procedimentos estéticos eram mais invasivos, hoje a busca por naturalidade e segurança é prioridade. Minha trajetória percorreu todo esse avanço da estética, né? E naquela época, as pessoas ainda tinham aquela cultura de cirurgia plástica na área do rosto, né? E era até difícil a gente convencer um paciente a fugir da sonhada cirurgia plástica, porque ainda existia aquele hábito de chegar no médico, resolver o problema e dar alta para o paciente, né? Se antes o desejo era por mudanças radicais e imediatas, hoje os pacientes entendem que cuidar da pele é um processo contínuo, que exige disciplina e acompanhamento. Hoje em dia, como o paciente ele sabe que tem que cuidar sempre, que existe uma manutenção para o seu coração, existe manutenção para ginecologia, né? Existe a manutenção para a pele.
Então eu não preciso ser agressiva, eu posso ir cuidando preventivamente e fazendo um tratamento bem natural. Entretanto, nem todos os tratamentos são indicados para qualquer pele. O peeling de fenol, por exemplo, é um procedimento potente, mas que pode causar efeitos colaterais graves. Porque o fenol é da época que eu fiz estética, em 2001, 2002, né? E a gente escolhia determinados indivíduos que não ia obter grandes resultados com tratamentos mais suaves, em que era oferecido o peeling de fenol. E depois que foi vulgarizado, ou seja, tornou-se conhecimento mundial em todas as regiões sobre o peeling de fenol, as pessoas começaram a recorrer para o peeling de fenol, mesmo peles que não tinham a mínima necessidade. Por outro lado, novas tecnologias têm garantido resultados seguros e eficazes, como é o caso do peeling enzimático. O procedimento promove renovação celular sem causar descamação na pele ou possuir contraindicações. Hoje, a gente tem um peeling de 4ª geração, que a gente chama de Yalapil, que é um peeling que não há descamação, é um peeling enzimático, pode ser feito pré-praia, pós-praia, paciente com rosácea, e ele vai tratar tanto a saúde da pele, o clareamento da pele, como também um bioestimulador, sem descamação e sem contraindicação. O avanço na dermatologia também trouxe a compreensão de que o envelhecimento da pele vai além da perda de volume, e para um rejuvenescimento natural é preciso atuar em diversas camadas. Quando você tem um paciente que ele quer fazer um tratamento de pele e muitas vezes ele não fez nenhum procedimento no decorrer da vida dele, ele já tem 50, 60, 70 anos, você, para ter um rejuvenescimento natural, vai ter que agir em todas as camadas. Outro avanço recente na estética é o uso do DNA do salmão, um bioestimulador capaz de melhorar a textura da pele e estimular a produção de colágeno. Perceberam que os fetos que eram operados intraútero nasciam sem cicatriz, embora o corte no corpo deles dentro do útero era grande. E começaram a perceber por que esse feto foi operado dentro do útero e não tem cicatriz. Aí eles descobriram que era através de uma molécula chamada PDRN, né, que eu te falei, polidesoxirribonucleotídeo, que derivava da placenta, e ela tinha uma capacidade regenerativa e anti-inflamatória muito importante. Aí eles começaram a fazer uma terapia regenerativa vindo da placenta humana, só que era inviável e caríssimo, e acabaram chegando no DNA do espermatozoide do salmão. E para manter a saúde da pele em dia, o básico continua sendo essencial: proteção solar, hidratação e alimentação equilibrada. Uma boa vitamina C, né, que é um antioxidante importante, e uma boa hidratação. Então, um mínimo, né? Você aplica um antioxidante, pode ser à noite, e um bom hidratante pela manhã. Uma pele mais envelhecida, ácidos à base de retinol à noite e vitamina C com hidratante pela manhã. E um skincare é o começo de um bom tratamento de pele. As regras para se aposentar passam por mudanças importantes nesse ano de 2025 e que foram definidas desde a reforma da Previdência em 2019. Quem está se preparando para a aposentadoria precisa estar atento e o Papo te ajuda nesse processo. A aposentadoria é um dos momentos mais esperados na vida do trabalhador, mas as regras para ter direito ao benefício mudam ano após ano. Desde a reforma da Previdência em 2019, alguns critérios vêm se tornando mais rígidos, e para não ser pego de surpresa, é fundamental entender essas mudanças e planejar o futuro com antecedência. Basicamente, as que vão sofrer alteração serão a aposentadoria por tempo de contribuição, mais idade progressiva, onde nós temos para a mulher a necessidade de ter 30 anos de tempo de contribuição, mais a idade de 59 anos.
Já para o homem, a gente vai precisar de 35 anos de tempo de contribuição e 64 anos de idade. Outra regra que também sofre alteração é a regra de aposentadoria por pontos, onde a gente soma o tempo de contribuição daquele segurado mais a sua idade. Em 2025, para se aposentar nesta regra, é necessário que o homem tenha 102 pontos, com um mínimo de 35 anos de tempo de contribuição. Já para a mulher, a pontuação necessária é de 92 pontos, com um mínimo de 30 anos de contribuição. Outras modalidades de aposentadoria seguem em vigor, como é o caso do pedágio de 50% e de 100%, além da aposentadoria por idade, que continua sendo a mais utilizada. A maioria das pessoas que possuem um tempo de contribuição maior, em virtude da reforma da Previdência, que institui ali, normalmente quase todas as regras a gente tem uma idade mínima, muitas vezes o meu cliente ele possui um bom tempo de contribuição, mas na hora que a gente vai verificar ele ainda não tem a idade para entrar em alguma dessas regras. Então essa foi a intenção mesmo do legislador quando ele fez a alteração com a reforma da Previdência, porque se tinha muitas pessoas se aposentando muito jovem. Para evitar problemas na hora de solicitar a aposentadoria, é fundamental um planejamento previdenciário. Isso inclui a verificação de todas as contribuições, se elas estão corretas no sistema do INSS, e reunir a documentação comprobatória necessária. A gente vai verificar daquele trabalhador quais são os erros que constam, por exemplo, junto à Previdência Social, que é o INSS, para a gente calcular também, verificar os erros, do que a gente precisa fazer para regularizar esses erros e também a documentação, qual vai ser a regra que aquele trabalhador vai entrar, para quê e qual que é a regra mais interessante para ele, não só o tempo mais rápido para ele se aposentar, mas renda mesmo. Financeiramente, o que é interessante para esse trabalhador. Após o recebimento do primeiro pagamento da aposentadoria, não há como desistir ou mudar de regra. Por isso, a escolha correta pode impactar diretamente no benefício do trabalhador. No caso da aposentadoria rural, as regras também são diferenciadas, com idades reduzidas para mulheres e homens, mas com a necessidade de comprovação do labor rural. O labor rural, o trabalho rural daquele segurado, a gente pode tanto falar ele como segurado especial, que é aquela pessoa que, por exemplo, possui uma terra, ele cultiva ali com a sua família, é da lavoura. Então, para esses trabalhadores rurais, a gente classifica eles como segurado especial. Então, ele não precisa contribuir para o INSS. Ele vai comprovar que durante 15 anos ele esteve ali trabalhando como rural, vai completar a idade de 55 anos se for mulher e completar a idade de 60 anos se for homem. Mas a gente vai precisar comprovar também, né, 15 anos de efetivo trabalho rural, e no momento que a gente solicita a aposentadoria, que esse segurado e esse trabalhador rural ele preenche os requisitos, ele precisa também comprovar que ele está ali na atividade rural. Hoje aqui no Papo com Ela, quem participa com a gente do Papo Poesia é a ocupante da cadeira de número 15 na Academia Mato Grossense de Letras, Olga Castrilon Mendes. E a escolha foi o poema Vapor e Truia, de Natalino Ferreira Mendes. Um longo apito ecoa sonoroso. Etrúria, diz o povo emocionado. Já o porto de gente está apinhado. Eis na volta do rio o barco airoso. Anos mais de 50 no passado, ligava a Corumbá, vapor formoso, a urbe de Albuquerque, nome honroso, único meio de transporte usado. Assim, tanto te uniste à nossa vida, no abraço da chegada e da partida, que símbolo já eras da cidade. Etrúria, o Paraguai está vazio, fecharam-te o cais, mas tu, navio, continuas vivendo na saudade. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma honra poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu quero te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, no TikTok, se inscreva no nosso canal no YouTube e lembrando que você pode sempre mandar a sugestão dos assuntos que você gostaria de ver aqui no Papo. Para isso, você pode fazer contato através das nossas redes sociais ou por esse endereço de e-mail que aparece na sua tela. Tenha um excelente final de semana. Sexta que vem a gente está de volta com muito mais informação para você.
Um beijo e até lá!